Vamos aplaudir como é que eu vou aqui. Ele vai parar. Bom dia. Bom dia. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero só saber da organização, se já é para fazer a palestra. É só para apresentar a Paula. Para fazer a palestra? Tá. Eu estou muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês. Quero inicialmente destacar as palavras, eu acredito que seja o professor Beto que estava aqui, quando ele falou que quem sabe dos direitos de vocês são vocês mesmos. Né? Quem sabe daquilo que vocês precisam são vocês. Não sou eu que vim de fora, não são as autoridades não dignas que estavam aqui, são simplesmente vocês. Então, não vou falar daquilo que vocês precisam. Eu vou falar daquilo que deveria estar à disposição de todos vocês. E eu fico muito feliz quando eu sou convidado para um lugar assim, porque nós estamos falando de uma conferência jovem. Né? E jovem é sinônimo de força. Tá? Então, para início de palestra, eu queria ensaiar isso aqui com vocês. Pois. Eu gostaria de ensaiar isso aqui com vocês. Eu vou falar, porque me disseram que aqui na comunidade tem jovens de várias comunidades, vai ter presente hoje, e eu quero ver essa coisa. Eu sei que está tarde, eu sei que tem muita autoridade que já falou e eu não sou, mas eu quero ver vocês falando assim comigo. Eu vou perguntar a vocês, jovem é sinônimo de quê? E vocês vão responder de força. Mas eu quero ver isso forte. Jovem é sinônimo de quê? Jovem é sinônimo de quê? Sinônimo de força. São vocês que estarão aqui nessa mesa de autoridade. Não no futuro juventude é presente. Juventude é agora. Vocês que estarão ocupando essa mesa de autoridades. Tá bom? Declaração Universal de Direitos Humanos. Como a jornalista falou, me chamo William Bergman, sou professor, sou advogado. Vamos conversar um pouco. Declaração Universal de Direitos Humanos. E quando eu digo conversa, é conversa mesmo, porque eu quero ver onde estão os corajosos aqui hoje. Tá? Aqui o nosso tema ele fala sobre direitos humanos. Ele fala direito dos brancos? Sim ou não? Está escrito direito dos brancos? Está escrito direito das mulheres? Dos indígenas? Gays? Das lésbicas? Dos negros? Não. Está falando dos humanos. Ou seja, esses direitos eles são de todos, independente se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, se é indígena, se é LGBT, se acredita em Deus, se não acredita em Deus, são direitos declarados para todo mundo, tá bom? Essa declaração universal de direitos humanos, ela surgiu no ano de 1948, tá bom? Ela foi uma resposta que todos vocês conhecem, que foi a nossa Segunda Guerra Mundial. Tá? Ali por volta de 1939 e 1945 acontecia a Segunda Guerra Mundial, tá? Onde eu tenho certeza que vocês já conhecem. Eu não vou me alongar aqui falando de datas, de história, de nada, mas naquela época, né, os alemães, o regime que nós chamamos de regime nazista, né, eles prendiam os judeus, né? Prendiam, colocavam em campos de concentração e depois eles executavam esses judeus. Eles matavam aos montes, né, os prisioneiros de guerra. E não eram centenas, dezenas, centenas, milhares de vítimas, não. Existem documentos hoje que relatam que foram milhões de judeus que foram assassinados, que foram mortos,
Tá? E eu pergunto de vocês, o que será que fez com que aquele regime nazista, aquelas pessoas se colocassem no direito de assassinar tantas vidas, de tirar tantas vidas? E a resposta aqui, aliás, aquilo acontecido, como foram milhões de pessoas mortas, não existe sequer um termo para definir. Foi aí que surgiu a palavra genocídio. Alguém sabe o que significa genocídio? Alguém já ouviu falar em genocídio? Quem já ouviu falar em genocídio? Genocídio surgiu naquela época a palavra que significa um plano coordenado com ações de vários tipos que objetiva a destruição dos alicerces fundamentais da vida de grupos nacionais com objetivos identificados. Ou seja, são ações de determinados grupos que visam aniquilar, destruir um povo, destruir uma nação, varrê-los da face da terra, tirá-los da existência. E foi aquilo que os alemães fizeram com os judeus. Tentaram fazer com os judeus. E o motivo disso, o que gerou aquele genocídio, é o que nós chamamos de desumanização. O que é a desumanização? Quando aquele regime nazista, eles foram julgados pelo genocídio, pelas mortes, não é? Quando eles estavam se defendendo diante do Tribunal Internacional, sabe o que eles disseram? Em suas defesas, eles disseram: nós não cometemos nenhum crime porque os judeus não eram humanos. O regime nazista, eles se consideravam superiores ao povo judeu. Eles acreditavam que o povo judeu sequer tinha o direito de se considerar como humanos. Acreditavam que aquele povo era impuro, que aquele povo era selvagem, que aquele povo não tinha humanidade e por isso eles tinham o direito de matar. E eu pergunto para vocês, será que no Brasil já existiu um povo que se achou superior a outro povo, ao ponto de não considerá-los humanos? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Juventude é sinônimo de... Está fraco. Cadê a Paula? Paula, Elisete. Juventude é sinônimo de... Juventude é sinônimo de força. Quem foi que descobriu o Brasil? Ninguém. Quem descobriu o Brasil? Porém invadido. Eu quero um jovem responder, eu sou de atenção. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral? Quem acha que foi Pedro Álvares Cabral? O Brasil foi descoberto, sim ou não? Não. O Brasil ele foi invadido, porque no Brasil já existiam os povos originários. Essa terra não era dos europeus, mas os portugueses, os espanhóis, os irlandeses, eles se acharam no direito de invadir as nossas terras, porque eles se achavam, sabe o quê? Superiores. Eles ditavam que aquele povo, os meus antepassados, os antepassados dos senhores, eram seres selvagens. Pelo simples fato deles não se vestirem como os europeus se vestiam, deles não falarem a língua que os europeus falavam, deles não terem o mesmo costume e a mesma cultura. E por esse simples fato, aconteceu ou não genocídio no Brasil também? Os povos originários foram grande parte exterminados, perseguidos, escravizados, privados de usufruir da sua condição humana. Porque os europeus acreditavam que eles sequer tinham alma. Precisava catequizar.
para poder ganhar a condição de humano. Isso surgiu, aconteceu lá no ano de 1400, 1500, relatos de que antes já tinha invasão por aqui, mas não foi motivo suficiente para a Organização das Nações Unidas tratar de direitos humanos. Foi preciso que muitos anos depois, só quando aconteceu lá, pela Europa, pelo Oriente Médio, que eles decidiram debater lá sobre direitos humanos. Quando aconteceu com os judeus, se estava acontecendo na América, não importava para eles. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês, o que causa o genocídio, causa a perseguição, a escravização, é a desumanização. Então, a partir do momento que um povo se acha superior ao outro, acredita que o outro é selvagem, desprovido de alma, ele trata como bem entende. Foi por isso que no ano de 1948, a Organização das Nações Unidas declarou proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal, ou seja, serve só para a Europa? Sim ou não? Serve só para o Brasil? Juventude é sinônimo de? Ficando mais forte. Está chegando a hora do almoço. Pensa no almoço que a gente vai responder com mais força. Juventude é sinônimo de? Força. Agora. Obrigado. Então, a Declaração Universal serve na China, na Europa, no Brasil, na sede na comunidade de Medial, na comunidade de Limões, na comunidade do Mariaçu, serve em todos os lugares e para todos. São 30 artigos. Eu vou ficar lendo artigos para vocês, não, porque é chato. É chato. Eu sou advogado e eu sei que é chato. Mas eu destaquei dois super importantes para a gente conversar um pouco. Tá? Primeiro artigo, ele fala: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. Observe a palavra todos. É só o branco? É só o negro? É o branco, é o negro, é o indígena, é o pobre, é o rico, é o brasileiro. São todos. Nascem iguais em direitos, em dignidade. Todos, nenhum é superior ao outro. Quem vive lá na sede de Tabatinga não é superior a quem vive no Mariaçu. Quem vive lá em Brasília não é superior a quem vive em Tabatinga. Todos nascem iguais em dignidade, em liberdade. E aqui o artigo 2º ele fala: sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra natureza. Independente das suas escolhas, independente de quem é, independente de no que você acredita, você permanece igual ao outro, em direitos, em dignidade. Todo ser humano tem direito à vida e à liberdade e à segurança pessoal. Não nos estender muito, nós vamos ficar nesses dois direitos. Direito, aliás, é 3. A vida, a igualdade e a liberdade. São direitos e garantias fundamentais de todo e qualquer ser humano. Todo ser humano tem direito ao tratamento igual. Todo ser humano tem direito à liberdade e, sobretudo, todo ser humano tem direito à vida. Então, quando nós falamos em liberdade, não é simplesmente o fato de não sermos escravos, mas é a liberdade da gente escolher quem nós queremos ser, no que nós queremos acreditar,
quem nós queremos seguir. Então, quando se fala em liberdade, eu tenho a liberdade de manifestar aquilo que eu penso, de manifestar todos os meus sentimentos, seja através da arte, seja através da dança, seja através da música, seja pintando o meu corpo. Eu tenho algumas tatuagens. Cadê a Elisete? Elisete está por aqui? De vez em quando eu vejo ela fazendo mais lives, e eu falo que hoje eu não saio daqui se ninguém tentar meu braço. Eu posso manifestar a minha cultura com o meu corpo, através da dança, através da fala, através da música. Tinha uma banda aqui ainda há pouco. Eu sou livre para acreditar naquilo que eu quero. Eu posso professar minha fé e acreditar que os meus antepassados vieram de uma pesca lá no Évora. Assim como eu professar minha fé e acreditar que nós viemos do barco de Deus, de criação em 7 dias. Assim como eu posso não acreditar em nada. Independente daquilo que a gente acredite, somos iguais. Somos livres. E quando a gente fala aqui no direito, a igualdade é a igualdade de tratamento. A sede de Tabatinga jamais pode ser privilegiada em relação às comunidades ribeirinhas e indígenas. As comunidades recebem tratamento igual? Sim ou não? Mas a Declaração Universal de Direitos Humanos, recepcionada pela nossa Constituição Federal de 1988, diz que ninguém pode ser tratado diferente. Se temos uma escola em tempo integral lá na sede, tem que ter aqui na comunidade do Maria Sul 2. Se temos uma unidade de pronto atendimento lá na sede, temos que ter aqui na comunidade do Maria Sul 2. Não há diferença entre quem vive aqui e quem vive lá. Somos todos iguais. Usufruímos dos mesmos direitos. E, para finalizar, falamos do principal: o direito à vida, o direito de viver. Mas o direito à vida ele vai muito além de simplesmente você nascer e existir. O direito constitucional da vida, que nós temos direito a uma vida. Pré-candidata Maria Bonita. Mas não é uma vida de qualquer jeito. É uma vida digna. É dever do Estado proporcionar a todos nós uma vida digna. E o que é uma digna? É uma vida que eu tenha condição de trabalho, condição de emprego, de estudo, de educação, de saúde. Não é qualquer vida que a gente está aí, vive. O novo, como diz nosso finado governador do estado do Amazonas. É vida digna. É vida com saúde. É vida com estudo. Isso tudo está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, relacionado pela Constituição Federal. Então, de todos vocês aqui terem direito a uma vida digna, faz com que o Estado tenha a obrigação de prover essa vida digna. Então, quando o Estado inaugura uma escola aqui na comunidade como essa, não é um presente que vocês recebem, é um dever que o Estado tem de fazer. Quando o município inaugura um posto de saúde, vocês não estão sendo presenteados, está sendo cumprido o direito, o dever que o Estado tem de prover a saúde de vocês. Quando instalam e inauguram uma de internet na comunidade, estamos inclusive transmitindo ao vivo, não é presente. É obrigação trazer uma vida digna para que vocês jovens possam usar as redes sociais para manifestar o pensamento de vocês. Através da cultura, da arte, da dança, fazer live, fazer dancinha no TikTok, no Instagram, seja lá o que for. O direito à informação é o direito a uma vida digna. Então, vocês jovens, eu
ergam a cabeça de vocês e entendam. Tudo isso é direito de vocês. E tudo isso é dever daqueles que vocês colocam para representá-los. E juventude é sinônimo de... Muito bem. E para encerrar, eu deixo a frase que abriu a Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa frase ela fala assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Não permitam que ninguém haja de forma contrária. Não permitam que nenhum representante de vocês não lutem por isso, pela dignidade que todos vocês jovens merecem, pelo direito da igualdade com a qual vocês merecem ser tratados. Tá? Eu agradeço demais, queria poder ficar muito mais tempo aqui com vocês, falando sobre infinitas coisas. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Se tiver, levanta a mão que eu respondo, senão a gente pode encerrar. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem alguma colocação que queria fazer? Eu tenho uma pergunta. Professor, eu vou chamar de professor. Começando. Oi, sou o professor Beto. A sua palestra fala de direito. A minha pergunta. Sou de um município de Benjamin Constante. Eu vou focar na educação. Depois tu responde. Quando a gente fala do direito, doutor, em cada setor de cada município ou estado, por favor, por que as autoridades que foi constituído de ver esse direito nosso, por que ele não tem essa coragem de dizer vocês têm direito de ficar no nosso lado? Eu costumo dizer. Por quê? No município de Benjamin Constant tem essas categorias. Aí diz, você que é indígena, você não tem direito de ficar aqui no nosso setor. Agora, como o nosso presidente Lula abriu aqueles direitos iguais, por que o município e o estado ela não adota isso mesmo? Muito bem, boa pergunta. Obrigado, professor Beto, excelente A pergunta. resposta é com o doutor. Obrigado. Professor Beto e todos que estão aqui presentes. A Declaração Universal de Direitos Humanos ela foi resultado de luta. O direito à igualdade é uma luta constante. O professor Beto acabou de falar para a gente que só agora o presidente Lula deu essa abertura, mas parece que no estado e no município ainda não tem tanta abertura assim. Não tem tanto tratamento igual assim, não tem tantos direitos assim. Existe uma frase no direito do professor Beto que diz assim: o direito, ele não socorre aqueles que dormem. Fica que não, o direito está escrito na Constituição, na Declaração dos Direitos Humanos. É preciso que a gente lute para que seja no Estado os direitos que já estão garantidos. E essa conferência, professor, é fundamental para que todos esses jovens entendam isso e possam pressionar as nossas autoridades e possam cobrar as nossas autoridades para que tenham direitos que são nossos. Estamos em ano de eleição. Nós escolhemos os nossos representantes. E mesmo que alguém que a gente não escolhe, nós estamos no direito de nos organizar e de cobrar. E de dizer, eu tenho sim o direito de estar aqui mesmo sendo indígena.
Só assim as autoridades vão se colocar no seu lugar e vão dar voz a todos vocês. E é por isso que eu parabenizo demais a iniciativa dessa segunda conferência jovem, porque jovem é sinônimo de força. Enquanto vocês não falarem, vocês estarão sendo tratados de forma desigual. Bom, professor, não sei se está respondendo sua pergunta, não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, se já acabou o tempo, se já está... Ninguém me contou ainda, igual que o cara, a vereadora Nádia agora. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma colocação? Onde está aí? Bom dia novamente a todos. Sou da comunidade de Vila Betânia. Eu tenho mais uma colocação e uma pergunta em cima disso. Na minha comunidade de Vila Betânia, e a pergunta é sobre o sistema político também. Na minha comunidade de Vila Betânia temos vereadores, temos vice-prefeito, mas uma dúvida que eu tenho: a maioria das vezes, mesmo a gente tendo esse volume alto de vereadores, 3 vereadores e mais um vice-prefeito, a gente não tem tanta força dentro desse sistema político, dentro de uma Câmara Municipal. Eu queria saber por que isso acontece, a maioria das vezes, dentro desse sistema político. E outra coisa, como a gente está começando agora, desse sistema político, eu também estou aprendendo a entender como é que funciona, e a gente não consegue ter tanta força de debater, de chegar, de cobrar. E eu acredito que através dessa conferência nós teremos, e através dessas palestras também, vamos abrir mais a nossa visão, e eu gostaria de saber por que as nossas autoridades que estão lá dentro não têm tanta força de cobrar e de pedir. Será que é suborno? Será que tem algo por trás? E eu gostaria de saber do senhor, se está possível esclarecer para todos nós, se isso acontece com frequência, se eu entendi direito. Maxson, obrigado pela pergunta. É muito difícil identificar exatamente, mas eu vou resumir em tudo, numa palavra só, que parte muito das autoridades, que é omissão. Não são todos, mas a grande maioria é omisso. E quando nós falamos dos povos indígenas, embora tenhamos já muita organização, muita luta pelo direito, infelizmente, eu vou falar, somos, com devido respeito, minoria. Eu acho que vocês têm muito isso lá em Betânia, mas não é só lá. No Brasil como um todo, representamos 0,2% ou 0,5% da população. Agora imagina, se numa comunidade como Betânia, que tem 3 ou 4 vereadores, 3, 4, mais o vice, não se consegue chegar onde quer, não se consegue lutar pelos direitos, a única resposta viável é, mais uma vez, o resultado dessa conferência. A questão da união em si. Aqui tem povos de diversas comunidades que, se lutarem sozinhas, não terão tanta voz assim. Mas a partir do momento que se unem para reivindicar direitos e em conjunto, com certeza vai tremer lá aquela Câmara. Porque quando 4 pessoas pedem, algumas autoridades dizem, não é ninguém. Reúne as lideranças de todas as comunidades e faz a pressão para ver se aquelas autoridades não vão sentir. Né? Então, por que eles não fazem a missão? Embora devam. Né? E qual a solução? União. Já somos poucos. E se vamos separados, fica ainda pior. Precisamos estar juntos. Precisamos reivindicar juntos. Eu não sei que rumo essa conferência aqui vai tomar. Não sei se teremos mesas de debates, se teremos conversas, mas se saísse um documento daqui, fica a dica para os organizadores. Um documento com diversas reivindicações de direitos, vindos de todas as comunidades a serem apresentados nos parlamentos, seria maravilhoso. Aí, com essa união, com certeza, que vocês serão muito mais ouvidos, tá? Muito obrigado pela
Obrigado. Segunda conferência dos jovens fortalecendo nossa identidade cultural para que a nosso país permaneça. Eu posso só pedir licença, Sim, senhor. só para tirar. Eu gosto de foto, não sei se alguém já me segue no Instagram, mas eu vou tirar uma foto. Eu queria tirar uma foto. Eu posso tirar uma foto com todo mundo? Posso tirar uma foto com vocês? Mas aí eu vou pedir para vocês ficarem de pé e se aglomerarem o máximo possível. O pessoal da saúde vai ficar sentado atrás. Só fica de pé para a gente tirar uma foto. Aquele ali é o meu Instagram, @WilliamBR. Quem for lá no meu Instagram, ver a foto que eu vou publicar e comentar, eu vou ver o comentário mais top. E a gente vai dar vitória. Tá bom? Eu vou ficar de pé só para a gente tirar uma foto. Vamos, Tira. Eu vou ficar do lado de vocês. Cadê a Ana Paula e a Elisete, por favor? Cadê do meu lado? Atenção, intervalo. Está ligado aqui? Legal, fica aqui. Segunda programação de análise. Legal, fica aqui. A conferência terá um cronograma estruturado de palestrantes apresentando intervalo de 30 minutos cada. Cada palestrante terá um total de 40 minutos para sua apresentação, reservando os últimos 10 minutos para perguntas e respostas da plateia. Voi segretario di Madata, hai mattai 30 minuti, no? Pessoal, muito obrigado. Tá? Não esqueça do que a gente conversou. Obrigado pelo Primeiro palestrante. Obrigado. Obrigado. Aplauso! Vamos lá, até o direito, declaração do direito humano, tanto civil e mais. Tá bom, gente? Lembra de cá? Intervalo ligou. Minha mão veio jovem, bela, a parte da jovem. Antes, na história, na vez da café, da café, intervalo lá para dentro. Está na parte. Está aí, está na mão do. Segundo o programa, mas fica uma tá certo? E agora também, que uma tá legal. Vamos convidar cantor indígena cultural direto de diferentes regiões, com toda a plateia, aqui na segunda conferência dos jovens. Vamos convidar. É também, mas é de algo. É grupo. É o grupo. E a da comunidade Belém Solimões. Este grupo. Não, pô! A todos que estão aqui, líderes, caciques e demais. Meu nome é Estevão Anhango. Sou de Belém do Solimão, sou um dos representantes dos jovens. Nomage Magua Macharé, que com a guia can, Milantana, que toca vida, que colocação da Coca-Cola. No Amanecã, tchau, Tananga, e desde Pirinha, Candirama. Do Solimão, Banho de Química. Na língua, na China. Hah? Iya, tapi ini mata Jepang, mata bikin. Mata Jepang, mata Jepang.
Nhờ các phương grande honra tani di colocação da coca no matão também de coroa. Ngõ về có cái đúng là nó không hoạt động nó là gì nó không hoạt động nó sẽ cái nó tàu đấy. Nanti ada yang kau kan ini mau frente apa yang ini kai sih mau frente sih ya rumah bere frente pasti kalau kalau tadi ya ini ya sih ya apa lo mau kan mà mẹ lại phải chịu người chuyện nó gì đấy thì có nhận O professor Berta, presidente do departamento, Taia Maka, Jabi Beta Putica, e Cuba Tani Putica, Coca, professor Berta. Việc nào đi mà mình sẽ đi ngồi trong khóa là em cho cái cơ khóa là em mà bắt đi ngủ em chơi violência, suicídio, drogas, como mà em mà chỉ em cái Professor Berto, calma, Eva, vice-presidente, não, Eva está me dando, Tica e Coca. jadi sih kan jadi rumah kan có mà cái nhà cái nhưng mà cái present itu kalau di situ kita kemarin kita dia mencatat ke dalam itu main itu lagi banyak dia makanya dia sampai pendidikan ya aku punya beberapa pesan itu Di Kabupaten Ikan, saya kita bawa. Marinya ini kan macam ni cerita ini cerita. Ini ada satu orang lagi kerja. Nah, bahasanya banyak orang kan, ingin mereka lepas nah mereka tadi o problema
Nha, kita tanya. Iya, oke kita beli di Korea mungkin nanti beli nanti mana sampai ini nyampe. Iya. Jainang aruto mega echinen jainin jainin aruto mega echinen jainin Natang ucata bedani aja Google Gokera emang ini aja Natang ucata bedani aja Google Gokera emang ini aja Nanti mahaji nabe kicaru nama kicap dari mana Nata batanya mana umenya dari bahaya kekes kawen nama kapuku nama cehu Nuna gaji mana utara aja anuci Diri kawen nama kapuku nama cehu Nuna gaji mana utara aja anuci Yang tiga Semua ini cuma baik, Ricordi applauso alla persone per il proposta salve di Paolo applauso al gruppo culturale di Enrico Solidores. Oi, mana mereka tahu kan? Dia